estamos num kairós vocacional. E por que nós estamos num kairós vocacional? Porque hoje, à tarde, por volta das 3 horas, 5 rapazes que foram ordenados diáconos serão ordenados sacerdotes. O diácono Ivan, o diácono Márcio, o diácono Guararema, o diácono Donizete e o diácono Ademir. Serão padres hoje. Eu sei que muitos de vocês que estão aqui, vocês vieram justamente para esta celebração que acontecerá hoje à tarde. E hoje é um dia de nós meditarmos sobre isso, de fazermos a seguinte pergunta: mas por que esses rapazes, que hoje poderiam ter uma profissão, e alguns deles já têm profissão, eles deixam essa profissão para servir a Deus, para servir a igreja, como sacerdote, que às vezes nem todo mundo entende o que significa isso, e quando alguém fala de ser padre, todo mundo já cai em cima, já vem os questionamentos, né? Aí as pessoas dizem: nossa, um rapaz tão bonito, né? Como se para ser padre tem que ser feio, né? Não é assim? Acho que é por isso que eu sou padre, né? Porque eu sou feio. Nossa, mas um rapaz tão novo. Aí dizem assim: tem muita coisa ainda para frente. Por que você vai ser padre e tal? Até o tema desse kairós, ele traz como tema o vai falar por mim. Vai falar por mim. Depois vou pedir até para o diácono cantar essa música, né, lá para o final. Vai falar por mim. Mas por quê? Olha, a primeira coisa que nós precisamos entender é o seguinte: esse mundo, ele não está do jeito que Deus desejaria que estivesse. Não está. Você vê que nós recebemos notícias boas, recebemos notícias ruins. A gente encontra pessoas que perderam o sentido da vida. A gente assiste os jornais, a gente vê pessoas se matando. A gente olha para o mundo, vê aí as catástrofes que vão acontecendo, agora mesmo em São Paulo, né, essa enchente em São Paulo, pessoas se prostituindo, pessoas se drogando, e muito mais ainda, pessoas blasfemando contra Deus, pessoas dizendo que Deus não existe, outros dizendo que vida eterna não existe coisa nenhuma. Vamos aproveitar a nossa vida enquanto temos tempo, e não sabemos e muitos acabam não sabendo que depois dessa vida existe a vida eterna, que se chama uma vida eterna com Deus, ou uma vida eterna sem Deus, que existe o céu, mas que infelizmente também existe o inferno. E tudo isso aconteceu por causa do pecado de Adão e Eva. Porque Deus criou o mundo e criou o homem para a eternidade. Deus não criou o homem para morrer. Se Adão e Eva não tivessem comido do fruto da árvore lá no paraíso, nós não morreríamos. Mas infelizmente a morte entrou por causa disso. E aí vem o pecado. E Deus, Ele não quer perder nenhum dos seus filhos. Dá uma olhadinha para a pessoa que está aí do seu lado, ó. Tá vendo? A mãe aqui com a criança nos braços. Olha, se dá uma olhada para cada pessoa. Aquele companheiro seu que veio no ônibus junto com você, ou que veio numa van, ou que veio num carro. Essa pessoa aí, ela não pode perder-se. E olha bem, esse perder-se que eu estou falando, não perder-se de
porque a pessoa pode se desviar, pode ser ladrão, coisa. Não, quando Deus fala de perder-se, é perder para sempre. E Deus não quer que essa pessoa se perca. E talvez lá na sua casa tenha pessoas, existam pessoas que não vão na igreja, que não querem saber de Deus, que não têm tempo para Deus, que blasfemam contra Deus, e isso causa uma dor no coração muito forte, muito grande. Aí Deus, no seu imenso amor, o que é que Ele fez? Ele enviou o seu Filho, para que seu Filho morresse por cada um de nós, para que ninguém se perdesse. Só, gente, que ouvir a esse Deus e fazer a vontade dEle, para muitos está muito difícil. Está difícil. Aí o que é que Deus faz? Ele escolhe algumas pessoas. Aí talvez até aqui no nosso meio tenha algumas que Deus escolheu. Eu nem vou dizer talvez, aqui no nosso meio tem pessoas que Deus escolheu. Talvez você ainda não saiba, outros já sabem, estão correndo para lá e para cá, mas Deus escolheu. Ele não vai escolher todo mundo para um chamado especial como esse que vai acontecer hoje, durante a tarde, onde esses 4 diáconos serão ordenados sacerdotes. Não, Ele não chama todos, mas Ele chama aqueles que Ele quer. Peguem comigo agora, quem está com a Bíblia, vamos lá para o capítulo 3 do Evangelho de São Marcos. Evangelho de São Marcos, para quem tem a Bíblia, capítulo 3, versículo 13. O Evangelho, nessa passagem, começa desta forma: depois subiu ao monte, porque Jesus tinha acabado de curar um homem que estava com a mão seca. Ele tocou na mão daquele homem e a mão dele voltou ao normal. Aí Jesus sobe o monte e chamou os que Ele quis. Olha, isso aqui é importante, gente. Não é uma questão de eu, por exemplo, o padre José Augusto, um dia quando eu não era padre, eu disse: eu quero ser padre, eu vou ser padre. Aí fui para o seminário, porque eu quero ser padre, fiz filosofia, fiz teologia, porque eu queria ser padre. Aí um bispo veio, me ordenou e agora eu sou padre. Não é. Por exemplo, tem pessoas que dizem assim: eu vou ser médico, e vai, estuda e se torna médico. Não. Eu sou padre porque Deus queria que eu fosse. Não é que eu queria ser, não é que eu desejava ser padre, porque eu não desejava ser padre coisa nenhuma. Agora hoje eu sou feliz porque eu sou padre, mas eu não queria ser padre. Mas por que eu sou feliz? E por que eu digo que hoje eu sou padre? Porque Deus me chamou. Por isso que um pai, uma mãe não pode impedir um filho que começa a dizer assim: mamãe, eu quero ser padre. Será que não é Deus que já está dizendo para o filho: eu quero que você seja padre? Ou freira, né? Ou missionário. Aqui eu vou frisar mais o sacerdócio, mas cada um vai se colocando no seu lugar. Não foi Jesus que me chamou. Ele chama quem Ele quer. Agora, a resposta cabe a pessoa dar ou não. Ele não vai pegar na pessoa e vai dizer assim: se você não for padre, ou se você não for missionário, se você não for freira, você vai ver o que vai acontecer com você. Porque tem gente que pensa que é assim, mas não é. Ele chama.
ele chama, aqui veja, ó, ele chamou os que ele quis. E esses que ele chamou, continuando a leitura, foram a ele. Por exemplo, José Augusto, um dia foi assim. Eu senti no coração, ele falou no meu coração, e depois foi confirmado também na palavra. José Augusto, seja um pescador de homem. Tá bom, eu vou. Aí eu vim para ele, com muita alegria. Eu vim. Ele chama e a pessoa vai. Foi isso que aconteceu com o Ademir, com o Ivan, com o Guararema, o Donizete, com o Márcio. O Senhor os chamou e eles vieram. A continuação. E designou 12 dentre eles para ficar em sua companhia. Deus chama. Eu quero dizer para você que está em casa agora me ouvindo: se Deus te chama, vá. Vou até assim aqui, ó, que aqui fica bem pertinho, né? Olha, se Deus te chama, vá. Mas eu não quero, você está dizendo, né? Sim, mas é o Senhor quem te chama. É assim. Ninguém força ninguém. É Ele quem chama. Porque Ele chama para uma missão. Sempre quando Deus chama para uma pessoa, Ele chama para uma missão que se chama uma missão de salvação, gente. Deus chama porque as pessoas precisam ser salvas, porque Ele não vai ficar mais aqui na terra, aparecendo por aí, não, Ele vai mandar pessoas. Ele chama algumas. Vamos lá para o Antigo Testamento, no livro dos Juízes. Vejam que eu disse o seguinte: Deus chama as pessoas para uma missão. Vejam só, vocês já devem ter ouvido falar em Sansão. Livro dos Juízes. Quem tem a Bíblia da Ave Maria para ficar mais fácil, é na página 290. Juízes capítulo 13, na página 291, melhor dizendo. Aqui fala que tinha uma mulher que ela era estéril. Ou seja, ela não podia ter filhos. E de repente um anjo aparece para ela, e veja o que é que o anjo diz, a partir do versículo 3. O anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: tu és estéril e nunca tivestes filho, mas conceberás e darás à luz um filho. Olha a missão desse filho. Agora o anjo vai dizer a missão que ele tem. Toma, pois, muito cuidado, não bebas doravante, nem vinho, nem bebida forte, e nem comas coisa alguma impura, porque vais conceber e dar à luz a um filho. A navalha não tocará a sua cabeça, porque esse menino será nazareno de Deus, ou seja, separado, ele será de Deus, totalmente de Deus, desde o seio de sua mãe, e será ele quem livrará Israel das mãos do filisteu. Veja só, o anjo está dizendo que aquele menino, que aquela mulher vai ter, porque ela é estéril, ele vai se chamar Sansão, e ele vai livrar o povo dos filisteus. Olha a missão dele. Os filisteus dominavam os judeus, que era um povo que tinha lá, e Deus agora designa esse menino para salvar esse povo. Olha só, gente, cada sacerdote que Deus chama, Deus está chamando aquele rapaz para que ele livre as pessoas das mãos de Satanás.
Vocês estão entendendo? Olha que missão grandiosa do sacerdote. Porque nós precisamos entender que no mundo espiritual existe Deus e existe o diabo. O diabo está doido para levar os filhos de Deus, porque ele tem ódio dos filhos de Deus. Ele não ama os filhos de Deus. Ele quer destruir os filhos de Deus e quer mandar todos os filhos de Deus. Ele quer fazer com que os filhos de Deus se tornem desobedientes a Deus, para que na desobediência eles vão todos para o inferno. Aí o que é que Deus faz? Ele chama lá um tal de André e diz: André, eu estou te chamando, venha. Aí o André vai dizer: eu? Sim, você. Mas para quê? Olha, André, o diabo está levando muitos, eu quero que você seja um instrumento meu de salvação para os outros. Estão vendo que não é ser padre apenas por ser padre? É para salvar. Por isso que quando ele chama Pedro, Tiago, João, ele diz assim: de hoje em diante vocês serão pescadores de homens, ou seja, vocês vão pescar os homens. Por quê? Porque nesse mar que é esse mundo, tem muito peixe, ou seja, tem muito filho de Deus que está se perdendo. Sansão foi chamado para isso. Agora eu digo você, rapaz, ou você, moça. Ontem mesmo eu estava lá em casa e uma pré-discípula, ela estava falando o seguinte. A gente estava ali conversando, ela disse assim: padre, que agora ela está indo para uma das nossas casas, porque ela vai ser discípula, né? Ela dizendo: padre, sabe como foi que aconteceu a minha vocação? Sabe como foi que eu vim para a Canção Nova? Eu disse: não. Ela disse: olha, dentro de mim eu já sentia algo, ou seja, eu sentia Deus me chamando. Mas só que lá em casa eu tinha que fazer a faculdade de Direito. Mas dentro de mim existia uma dúvida. E vocês sabem, né, que muitas vezes em casa não se tem muito incentivo quando alguém fala que quer ir para um lugar desse. Quer vir para uma comunidade ou quer ir para um seminário. E ela disse assim, ela ligou a televisão e ela disse: Jesus, hoje o Senhor tem que me dar a resposta, porque eu estou na dúvida. Eu não sei se eu vou para a vida missionária, ou eu não sei se eu vou continuar a faculdade. Mas dentro de mim existe alguma coisa que me diz que eu devo largar a faculdade. Aí ela ligou naquela missa das 3 horas que eu celebrava, né? Na segunda-feira. Aí eu disse, aí estava na missa, ela disse: agora eu só vou sair daqui quando o Senhor falar. Ela disse que quando eu comecei a homilia, aí eu disse assim: larga mesmo, larga tudo, deixe tudo. Hoje ela está na Canção Nova, ela largou tudo e está feliz, porque Deus a chamou. A missão que ela tem, ela ainda não sabe, ela ainda não tem clareza. Ela sabe que ela está aqui. Com o tempo ela vai saber o que Deus quer. Mas o plano maior que Deus tem para a vida dela é esse: salvar pessoas, tirar homens e mulheres das garras de Satanás e levarem para o céu. Gente, é muito chique esse chamado. E não é para qualquer um, não. Não é para qualquer um. É só para aqueles que Ele chama. Porque, não desmerecendo as profissões, né? A pessoa se torna advogada, ganha dinheiro. Aí tira uns e outros de algumas coisas que acontecem. Aí o professor vai lá, ensina, alfabetiza os seus alunos. E isso é bom. Mas, gente, para levar pessoas para o céu, só para alguns. E eu estou dizendo hoje, aqui nessa manhã, se você é chamado, não tenha medo, vá.
porque a tua missão é grandiosa, é fabulosa a sua missão. E isso não é para qualquer um, não. E Ele não vai chamar todo mundo. Porque imagine Deus chamando todo mundo. Ele não vai chamar todos. Mas alguns Ele chama. E se Ele te chama, não tenha medo. Mas padre, eu fumo maconha. Mas padre, a menina vai dizer, eu nem sou mais virgem. O outro vai dizer assim, mas padre, eu fiz tanta besteira nesse mundo. Mas Deus vai me chamar para salvar outros? Vai. Não se preocupe quanto a isso. Se Ele te chamou, não importa onde você esteja. Saia do lamaçal que você está e vai atrás dEle. Porque Ele te chamou. E se Ele chamou, vá. Não importa o que você vive. Não importa o que você faz. Se o Senhor te chamou, vá. Olha, se o Senhor chamou São Camilo de Leles, que hoje a gente chama de São Camilo de Leles. Camilo de Leles, ele era viciado em baralho. Viciado. Ao ponto de um dia, ele fazer a aposta da roupa que ele tinha no corpo. E sabe o que foi que aconteceu? Perdeu a roupa. Foi nu para casa. E a partir daí ele ouve Jesus chamar. E ele vai para uma missão, que era de cuidar dos doentes que ele encontrava na rua, para dar uma catequese, para falar de Deus, para que aqueles doentes fossem para o céu e não se perdessem. Um jogador de baralho. Santo Agostinho, vocês querem pior do que o Santo Agostinho? Acho que no tempo dele pegou quase todas as mulheres que tinha. Me desculpa a expressão, era um sem vergonha aquele Agostinho. Um sem vergonha. Ao ponto de ele ter um filho chamado Deodato com uma mulher. Nossa, até um filho ele teve. Aí um dia ele ouviu Jesus chamar. Ao ponto de ele dizer assim, tarde te amei, ele falou. Por que eu não te amei antes? Ó beleza insondável, ele falava. Aí o que acontece? Por um desígnio de Deus, o filho dele morre. A mulher enteada dele lá, acabou morrendo também. Esse homem, desculpe usar a expressão, ele está no céu agora e reze por mim. Mas esse homem que era um sem vergonha, ele entra no seminário, torna-se sacerdote, depois bispo. Hoje ele é doutor da igreja. Você vê que tudo de bom que a gente fala é Santo Agostinho, né? Como dizia Santo Agostinho. E hoje esse homem está no céu. E esse homem, através dos escritos dele, ele continua levando muita gente para o céu, através dos escritos dele. Mas olha a vida dele. Por que eu estou falando isso? Para se tirar a mentalidade que existe no coração daqueles que foram chamados por Deus, de achar que Deus só chama os santinhos. Aqueles que no caso nasceu já dentro da igreja, né? O parto aconteceu na igreja, tudo ali dentro da igreja, foi crescendo dentro da igreja, foi batizado dentro da igreja, fez catequese dentro da igreja. Aí chegou o momento que Jesus disse, eu quero você porque você, é irrepreensível. Não é bem assim não. Ele pode chamar uma pessoa irrepreensível como ele chama, mas ele chama um pecador para se tornar santo e levar outros a serem santos também. Não invente desculpa, viu?
Eu estou dizendo para você agora. Cadê a câmera de novo? Isso, vem cá. Coloca aqui bem assim, ó. Vou até tirar o óculos. Não invente desculpa. Não fique dizendo que você não tem condições de ir por causa disso, por causa daquilo, porque você fez isso ou porque você fez aquilo. Deus, Ele está pouco se lixando, me desculpe dizer assim, Ele está pouco se lixando com as coisas que você fez. Ele só está te chamando. Obedeça-o com amor, porque Ele tem um trabalho maravilhoso para você, como Ele teve um trabalho maravilhoso na vida de tantos. Todos nós conhecemos o chamado São Paulo, né? Nossa, quando a gente abre os evangelhos, quem é que não gosta de ler a carta aos Filipenses? Quem não gosta de ler a carta aos Gálatas? Quem não gosta de ler a carta aos Coríntios? A carta aos Romanos? Tem aqueles que dizem, nossa, eu já gosto da carta aos Romanos. Mas quem era esse homem, meu Deus do céu? Um matador de cristão? Não detestava os cristãos? Querendo salvar a religião dele, a religião judaica, porque os judeus estavam se tornando cristãos, então ele começou a persegue daqui e persegue dali. Para vocês verem que ele não era tão santinho assim, tá vendo? Mas Jesus o chamou. Abro na carta aos Gálatas para vocês verem a biografia que ele faz dele mesmo, ó. Gálatas, capítulo 1, versículo 15 e 16. Engraçado, olha, o matador de cristãos, o perseguidor de cristãos, olha o que é que ele fala: quando aprouve aquele que me reservou, aquele é Jesus, que me reservou desde o seio de minha mãe e me chamou pela sua graça. Agora, olha só a missão dele: para revelar seu Filho em minha pessoa, a fim de que eu o tornasse conhecido entre os gentios. E imediatamente, sem consultar a ninguém, sem ir a Jerusalém para ver os que eram apóstolos antes de mim, parti para a Arábia e de lá regressei a Damasco. Claro, ele está dizendo aqui que depois que ele foi chamado, ele foi para a Arábia, ficou um tempo lá se preparando, mas o essencial é isso aqui que ele está dizendo. Olha, ele foi constituído por Deus para falar de Jesus, gente. Quem tem sede de Deus aqui, levanta o braço. Isso. E quem tem fome de Deus, abaixa o braço. Está vendo? Ele mesmo vai dizer assim: se não tiver alguém que pregue, como é que vai matar essa fome? Como é que vai matar essa sede? É por isso que Deus chama. Porque a humanidade hoje, ela está sedenta de Deus, e ela está com fome de Deus. A maior miséria da humanidade hoje não é tanto a fome que se passa não, que também é uma miséria, e não estou descartando isso não, mas a maior miséria hoje da humanidade são as pessoas não terem Deus no coração, não terem perspectiva de vida. São as pessoas que vivem nesse mundo sem saber para onde ir, andando para lá e para cá sem saber o que fazer. E como não sabe o que fazer, mata um, mata outro, rouba aqui, rouba ali, destrói um, destrói o outro.
E essas pessoas, elas estão sedentas, estão famintas, elas estão atrás de Deus, não encontram Deus, elas encontram Deus, pensam que estão encontrando Deus, eu nem sei se elas pensam que encontram Deus, mas pensam em encontrar uma felicidade fora de Deus. Por isso que Deus chama, por isso que Deus te chamou, para isso. Esses dias aqui eu estava celebrando a missa das 7 da manhã, e eu estava dizendo o seguinte: hoje é um dia, eu dizia bem assim, hoje é um dia de agradecimento a Deus, porque era o dia de Santo André, e eu quero agradecer a Deus pelas mães que deram os seus filhos para Deus. E eu fui narrando, né? Aí eu dizia assim, tem mães que foram generosas, ao ponto de dar 3, de dar 2. Aí eu falei dos pais de Santa Teresinha que deram as 5 filhas que eles tinham. Mas ao mesmo tempo eu falei o seguinte: mas rezemos também por aqueles pais que estão impedindo os filhos de fazer a vontade que Deus quer para eles. Porque tem pais que às vezes na ignorância, quando um filho diz, eu quero ir para o seminário, porque Deus está me chamando, aí os pais começam a dizer, não, eu não quero. Tem gente que reza pelo vizinho, mas pelo filho não. Meu filho não. Da vizinha sim, mas o meu não. E por que não? Porque o seu não, se o seu foi o escolhido. Olha, a mãe e o pai deveria se sentir honrado por saber que o filho que tem, Deus o chamou. Você quer uma honra maior do que essa? Dizer assim, o meu filho foi chamado para servir o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Você quer uma honra maior para você, mãe? Você quer uma honra maior para você, pai? De saber que teu filho foi honrado por Deus para servi-lo? Meu Deus do céu! Você deveria andar por aí de nariz empinado, com maior orgulho. E o pessoal diz, para que tanto orgulho? Meu filho foi chamado por Deus. Não é porque tem tanta gente de nariz empinado dizendo, meu filho agora é isso, ganhou diploma daquilo. Mas você quer um selo maior do que esse, de dizer assim, o meu filho foi honrado. Por que você é tão feliz? Porque Deus chamou o meu filho, porque Deus chamou a minha filha. Para quê? Para te salvar. Para que você um dia se encontre com Deus e entre no céu. Você quer honra maior do que essa? Não impeça o teu filho de seguir o caminho que Deus designou. E eu já consagro essa criança que está aí nesse carrinho, que se é da vontade de Deus, que ele vá. E que ele seja fiel a Deus. E que ele vá na alegria. E você também, viu? Você que está aí. O Senhor está te chamando, hein? É você mesmo que está aí na frente, ó. É você, Jesus está te chamando. Não tenha medo não, viu? Porque chama mesmo. Porque o mundo está precisando de salvação. Eu não me esqueço que no ano de 85, saindo do exército, e eu gosto de contar isso, eu conto com muita satisfação no coração, com muita alegria, e pedindo cada vez mais a Deus que Ele me dê a graça da perseverança. E estou eu ali, lá em Santos, lendo uma revista da Renovação Carismática que se chama Jesus Vive e é o Senhor. Bendita revista que caiu nas minhas mãos. E estou lá na janela lendo, e tinha uma vizinha minha, que nós éramos amigos, mas ela era evangélica.
Eu naquela empolgação do início, assim, né? Que a gente fica empolgado, querendo trazer todo mundo para a igreja, sendo amigo dela por interesse, porque no fundo eu queria que ela passasse para a igreja católica. Aí estou lá na janela, ela me chama, eu desci, mas estava lendo aquela revista com muita empolgação, e continuei ali lendo a revista diante dela. Aí a lei falava que um homem tinha ido confessar-se, e ele parou diante do Santíssimo Sacramento, para fazer o exame de consciência. E naquele momento ele teve uma visão que ele via Nossa Senhora segurando o braço de Jesus, e ela chorava muito. Olha, quando eu li que dizia assim que ela chorava muito, eu fiquei tão sensibilizado com aquela coisa, porque eu ficava imaginando Nossa Senhora segurando o braço de Jesus e chorando. Mas por que ela chorava? Ela chorava porque ela dizia que as pessoas não queriam saber de Deus, e as pessoas iam todas se perder, e ela estava cansada de segurar o braço de Jesus, porque se ela largasse o braço de Jesus, Jesus ia exercer a justiça dele, porque ninguém queria saber dele. E ela cansada, chorando. Naquele momento, no meu interior, eu ouvi uma voz que dizia assim: vai, meu filho, você também falar. Aí a minha primeira atitude foi a seguinte: foi ir na igreja. Lá em Santos tem uma igreja que se chama Santo Antônio do Embaré, na ponta da praia. Vocês conhecem, né? Mas eu sou baiano, viu? O pessoal faz uma confusão, uns pensam que eu sou capixaba, outros pensam que eu sou baiano, outros pensam que eu sou paulista, santista, né? Não, mas eu sou baiano. Aí eu fui nessa igreja, me ajoelhei lá. Eu olhei para o sacrário, eu sei que estava tendo um casamento, porque tinha um monte de luz lá. Eu só vi as luzes, mas eu me fixei no sacrário, os meus olhos, e eu disse o seguinte: olha, Jesus, se tu queres que eu seja padre, que o Senhor me mostre. Porque naquele momento ele já começou a me convencer que ele queria que eu fosse, porque eu não queria ser, não. Eu queria era casar, queria ter filhos, a brincar com eles, mas Deus não queria isso para mim. Eu queria, mas Ele não queria, Ele queria outra coisa para mim. Porque na medida que o tempo vai passando, a gente vai descobrindo o que Deus quer. Porque nós temos os nossos planos, mas Deus tem o para nós. E nós precisamos, na medida que nós vamos passando o tempo, nós precisamos descobrir o plano que Deus tem para nós. Porque o plano que Deus tem para nós é um plano de alegria. Olha, se eu fosse casado hoje, eu não ia ser feliz, não. Eu penso que eu ia ser um bom marido, e eu penso que eu ia ser um bom pai. Eu penso, mas eu não ia ser feliz. Por quê? Porque não era isso que Deus tinha para mim. Mas eu ia ser um bom marido e um bom pai. Aí pronto. Depois que eu fiz a oração, eu fui embora. E eu estava naquele tempo que eu gostava tanto, né? Porque eu estava iniciando na minha vida os grupos de oração. Eu participava de grupo de oração na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Na sexta, no sábado e domingo eu ia para a missa. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo eu ia para a missa. Todo dia. E foi aí que o Padre Jonas, que amanhã está fazendo o seu aniversário, né? Ele já comemorou o aniversário de ordenação agora no dia 8. Amanhã ele comemora o aniversário dele natalício. E ele vai ganhar como presente, né, essas 5 vocações que vão ser ordenadas hoje. Olha que maravilha. E lá eu gostava muito de ouvir uma rádio, a Cultura de Santos, que por volta das 6 horas passava um programa que se chama Estou no Meio de Vós, que era o Padre Jonas que fazia.
E nesse dia ele pegou o capítulo 5 do Evangelho de São Lucas, que fala justamente da pesca milagrosa, que eles não conseguiam pegar peixe nenhum. Aí Jesus disse: joga a rede para o lado direito. Aí eles vão e jogam e pegam aquele cardume de peixe e vem na maior alegria. Aí Jesus fala: Pedro, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Olha, quando o Padre Jonas falou: Pedro, de hoje em diante tu serás pescador de homens, eu não ouvi ele falar Pedro, eu ouvi ele dizer: José Augusto, de hoje em diante tu serás pescador de homem. E a partir dali nunca mais eu tive dúvida quanto ao meu sacerdócio, nunca mais. E eu entrei no seminário. Só que depois, aí eu peço que o diácono venha aqui agora. Em seguida, eles colocaram uma música do Louvemos o Senhor, que é o número 454, que nunca mais eu esqueci, e cantou essa música. Anda no pecado o meu povo escolhido, não encontro sequer um coração contrito. Disse-me o Senhor: vai falar por mim, anuncia-me, vai falar por mim, anuncia-me. Eu não sei falar, sou apenas uma criança. Eu não sei falar, sou apenas uma criança. Tenho medo, Senhor, vem falar por mim, misericórdia, vem falar por mim, misericórdia. Tens a vocação de não calar a minha voz. Vamos, coragem, grita o meu amor entre as nações. Disse-me o Senhor: vai falar por mim, anuncia-me, vai falar por mim, anuncia-me. Tão pequeno sou, até os homens temo. Como falar, Senhor, de um Deus tão grande e eterno? Tenho medo, Senhor, vem falar por mim, misericórdia, vem falar por mim, misericórdia. Não há o que temer, sou eu quem falarei de Augusto. Não há o que temer, sou eu quem falarei de, pois estou contigo para te livrar. Confia em mim para te livrar. Confia em mim. Vai, confia em mim, anuncia-me. Confia em mim, anuncia-me,
E foi, vai, foi. Agora vejam só, eu me sinto sempre como essa música aí. Eu me sinto dessa forma. Imagine, eu estava com 19 anos. Aí começou a surgir os meus próprios complexos. Imagine Deus me chamando para ser padre. Aí eu dizia assim para mim, mas eu nunca vi um padre negro. Eu era acostumado a ver só padre italiano, todos brancos. Aí vem os complexos, né? Será que vão me aceitar? Aí um dia eu disse bem assim, se não tem, eu vou ser o primeiro. Porque veja como é que Deus vai confiar a esse negro ser padre. Estava na minha cabeça. E eu dizia assim, meu Deus, eu não sei falar mesmo. Eu não sei falar. Como é que eu vou falar do Senhor se eu não sei nada do Senhor? Eu estava começando. Eu estava começando a conhecer a Bíblia. Eu lia algumas coisas, mas como é que eu vou falar? E a música, né? Vai falar por mim. Realmente eu sou muito pequeno. Eu sei que você é pequeno, a música fala. Eu sou apenas uma criança, mas vai falar por mim. Eu quero que você fale. Não, mas eu sou pequeno demais para... Confia em mim. Confia. E realmente Deus estava me chamando para eu falar dele. Mas como é que eu vou falar de um Deus que é grande e eterno? Um Deus que é poderoso? Um Deus que é Senhor? Como é que eu vou falar? Interessante que quando eu fui ordenado padre, aí tem uma menina da comunidade, a Vanúzia, né? Aí eu disse, Vanúzia, como é que eu vou falar de Jesus todos os dias agora? Porque de vez em quando era chamado para dar uma palestra, uma vez na vida, outra vez na morte. Eu disse, mas todo dia, eu não tenho tanta coisa para falar de Jesus todo dia. Aí ela me deu um puxão de orelha que nunca mais eu falei nada. Ela disse, não menospreze o Espírito Santo. E acabei. Nunca mais eu falei nada. Mas veja, gente, eu estou falando isso para você que às vezes se sente pequeno. Talvez, quem sabe, tem algum negro aí que está dizendo, não, eu não, como é que eu vou ser padre? Como é que eu vou para um convento? Como é que eu vou ser missionária? Com todos esses complexos, eu não, Deus vai chamar aquele de lá, o bonitão, aquela bonitona lá, Mas Deus me chamou, gente. Como Deus chamou você, se Ele te chama. Se você tem a vocação, tens a vocação. Vá falar por mim. Por isso que eu fiz questão que o diácono cantasse até o final. Porque esse final era o que me animava. Porque depois que eu ouvi essa música, eu sabia que ela tinha nesse livrinho, esse folheto, né, de canto, Louvemos o Senhor, que não sei nem mais se tem, né? Mas a Renovação Carismática tinha esse folheto. Aí eu fui procurando, aí procurava a letra daquela música, mas não encontrava, até que eu vi lá, Anuncia-me. Eu disse, deve ser essa, era o 454, até hoje eu não esqueci. Aí peguei a letra, aí eu fui lá para a ponta da praia, porque eu morava ali perto, eu fui para a praia, e era assim um final de tarde, eu ficava andando de um lado para o outro, cantando essa música da praia, ia para lá e voltava, ia para lá e voltava.
E essa palavra forte, anuncia-me, vai falar por mim, vai... Olha, eu não sabia nem o que era seminário, gente. Eu nem sabia o que era seminário. Para vocês verem, eu comecei a participar da igreja com 19 anos de idade. Eu lá sabia como é que era esses negócios, mas Deus, Ele foi me conduzindo, até eu chegar aqui. Aí eu me lembro que muitas vezes eu ia no cenáculo, via lá o diácono, o chamado Nelsinho Correia. Ele tinha uma jaqueta meio avermelhada assim, né? Não era essa? Eu ficava de longe vendo ele cantando lá embaixo, eu dizia, nossa, que homem é aquele? Eu ficava admirado. E foi ele que cantou a música para mim, dizendo, vai falar por mim. Depois do Padre Jonas ter falado. E eu vi o Padre Jonas lá pregando também. Veja, hoje moramos na mesma comunidade, sou irmão dele de comunidade. Esse programa que era o Estou no Meio de Vós, o Padre Jonas passou para mim, aí eu comecei a fazer esse programa para anunciar, para falar, na minha simplicidade, porque eu não me considero um pregador, não. Só Deus sabe quantas vezes as pessoas nem acreditam. Esse negócio aqui da música, eu estou dizendo, eu continuo vivendo hoje, eu sou apenas uma criança, eu não sei falar do Senhor, não. Quando eu sei que eu vou fazer uma pregação, eu pensei, hoje me chamaram para fazer essa pregação, 4:30 da manhã eu já estava na capela rezando. Só fui em casa, já eram umas 8 horas, foi o tempo de tomar um banho, tomar café, tomar banho e vir para aqui para falar. Porque toda vez que eu venho eu me sinto assim, eu não sei falar, mas vai falar por mim. Eu não sei falar. E ele diz, vá falar. Não é eu que estou mandando. Confia em mim que eu vou falar por você. Aí vou no banheiro, volto do banheiro, vou no banheiro, volto do banheiro. Uma dor de barriga que dá para falar para tantas pessoas. Sempre esse medo me carrega. Está aqui. Mas o que me sustenta é que ele diz, vai falar, sou eu que vou falar por você. Até quando isso vai ficar, eu não sei, mas eu espero que continue, porque assim eu vou ser sempre dependente dele, para não me considerar melhor e se achar isso ou aquilo. Mas é uma insegurança, é um medo. Você quer ver eu ficar com medo? Diga assim, Padre Augusto vai dar uma palestra em tal lugar, eu já tremo nas bases. E olha que já tem tempo que eu venho falando, viu? Mas o que é que eu posso fazer se ele me escolheu? Você vê, né? Não é essa linguagem toda, né? Aqueles palavreados assim que o pessoal disse, nossa, não é essa pobreza do dia a dia. Que às vezes tem coisa que eu falo e que eu disse, por que eu falei aquilo? Não era para eu ter falado aquela palavra. Que palavra feia. De vez em quando vem um irmão de comunidade e diz, padre, estava tudo bem, mas você falou aquilo ali, ó. Não era para você estar falando aquilo, porque é nessa simplicidade, porque ele pode chamar um grande catedrático, mas ele pode também chamar uma pessoa muito simples, como ele chama. Porque às vezes tem gente lá, diácono faz tanto aqui os encontros sertanejos, né? A gente vê aqui tantas pessoas simples, aqueles homens do chapéu lá, ele até imita o povo, né? Eu nem sei como é que fala. E Deus chama uma pessoa daquela para se tornar um bispo um dia, e talvez até um papa, para falar dele. Então não tem pessoa do meio rural e nem do meio urbano. Deus chama do rural ao urbano. Ele chama o rapaz da roça, que não sabe nem ler e escrever, como ele chama também um advogado, um letrado, ele chama, porque ele quer usar
porque Ele quer salvar. E para Deus não importa quem seja. Por isso que eu estou dizendo para você hoje. Você vai ver os rapazes que vão ser ordenados hoje aqui. Você vai ver, são todos simples. Uma simplicidade muito grande. Olha, suaram na filosofia, suaram na teologia, mas hoje estão aqui porque Deus chamou. Por que de tanta dificuldade? Porque Deus quer mostrar que é Ele que faz, não somos nós que fazemos, não. Então, se você é chamado, larga esse orgulho de lado, de dizer assim, não, eu não tenho condições. Que bom que você não tem condições, porque é Deus que vai dar toda a condição. Porque Deus, quando Ele sabe que uma pessoa tem toda a condição, talvez Ele até se decepcione, porque a pessoa, quando se acha que tem condições, ela está dizendo então que Deus, ela já superou Deus. Mas quando ela não tem condição, quando ela se esvazia, aí Deus faz. Vai falar por mim. Aí eu digo assim, pelo amor de Deus, vai falar por mim. Deus precisa dos seus lábios, Deus precisa dos seus olhos, Deus precisa das suas mãos, Ele precisa dos seus pés, para que você possa anunciá-lo, para que muitos possam se salvar. E eu não é me orgulhando não, mas eu posso dizer assim também, com toda a minha miséria, gente, porque eu não sou perfeito. Eu sempre falo aqui, quantas vezes eu tenho buscado sacerdote para pedir perdão a Deus dos meus pecados. Mas eu também posso dizer assim, hoje tem muita gente que já entrou no céu por Deus ter me usado. Olha só, por Deus ter me usado, não é porque eu fiz não, mas por Ele ter me usado. E quantos que entraram no seminário também? E quantos se tornaram missionários? E quantos entraram no convento? E lá no passado eu dizia, pá, mas Jesus, eu sou um negro. Eu só tenho padres brancos. Eu sou um negro. E Jesus disse, vai falar por mim. E quantos matrimônios, né? Quantos testemunhos de matrimônio, de reconciliação que aconteceu através desse ministério que Deus me deu. Não estou me orgulhando nem dizendo que eu sou o tal. Estou dizendo que, para você ver, né, como na simplicidade Deus vai usando, Ele vai usando. Mas você não tenha medo se Deus te chama. Não coloque empecilho, mas eu estou namorando, que bom. A primeira coisa para ser um padre é gostar de mulher, meu amigo. Tem que gostar mesmo, viu? E que bom que você está namorando, porque você mostra que você é homem. Que bom. E você menina também. Mas eu estou namorando, que bom. Tem que gostar de homem mesmo, você que é mulher. Mas agora que você já namorou, já sabe tudo, agora vai, diz para ela, tchau meu bem, te amo, mas o amor de Deus é maior, estou indo. Como tantos já vieram dizer, padre, eu estava lá, o senhor falou, olha, hoje eu já sou padre, ela até já casou e tudo. Mas é Deus, é aqui que está dentro. Porque aquilo que eu disse, se você é chamado para isso que Deus tem como plano para a sua vida, não adianta querer ficar enganando o Senhor, não. Não engane, e nem engane essa menina, e nem engane esse rapaz, não engane. Eu estou dizendo, se Deus te chamou, olha. E tem uma coisa, gente, nós sabemos quando Deus nos chama, nós sabemos. A gente pode até enganar, mas nós sabemos quando Ele chama para um desígnio de salvação. Deus chama um homem, Deus chama uma mulher, para ele se tornar instrumento de salvação para outros.
Mas eu sou muito fraco, que bom. Pode deixar que Deus vai ser sua fortaleza. Que Ele é forte. Você está indo para servir o poderoso. Ah, mas eu estou caindo. Pode ficar tranquilo que Ele te levanta. Não inventa desculpa. Porque na verdade, essa música que o diácono Nelson fez, ela está no capítulo 1 do livro de Jeremias. Começa assim no versículo 4. Foi-me dirigida nestes termos a palavra do Senhor: antes que no seio fosses formado, eu já te conhecia. Antes de teu nascimento, eu já te havia consagrado e te havia designado profeta das nações. E eu respondi: olha a desculpa do homem, olha a minha desculpa, que talvez seja a tua desculpa também, você que foi chamado pelo Senhor. Ah, Senhor Javé, eu não sei falar. Ah, Senhor Javé, eu tenho uma namorada. Ah, Senhor Javé, eu tenho um namorado. Ah, Senhor Javé, eu tenho que terminar a faculdade. Ah, Senhor Javé, ah, Senhor Javé, ah, Senhor Javé, eu sou um drogado. Ah, Senhor Javé, eu bebo demais. Ah, Senhor Javé, eu da minha família eu sou o pior. Para de inventar desculpa. Para de inventar desculpa. Pare de inventar desculpa. Pare de ficar inventando desculpa. Ah, Senhor Javé, eu nem sei falar, pois que sou apenas uma criança. Replicou, porém, o Senhor: não digas sou apenas uma criança, porquanto irás procurar todos aqueles que eu te enviar, e a eles dirão o que eu te ordenar. Não deverás temê-los, porque estarei contigo para livrar-te. Oráculo do Senhor. Olha a música que acabou de ser cantada. Moisés ficou inventando que era gago. Senhor, eu não sei falar. Aí Deus já tinha chamado, até os gagos ele chama. O padre Jonas disse que ele era gago. Acabou a gagueira toda. Quanto que ele anunciou aqui, e tem anunciado aqui, quanto que ele tem pregado aqui. Não invente desculpa. Pare. Se o Senhor te chamou, não se deixe comover também por aquilo que eu estou falando, não. Não é isso, eu estou falando para você que Deus chamou. Vá em frente. Siga os passos daquele que disse: vai falar por mim. Eu preciso que você fale. E eu quero terminar esse momento com uma recomendação de Jesus. Peguem o Evangelho de São Mateus, capítulo 9. Mateus, capítulo 9, versículo 35. Jesus percorria todas as cidades e aldeias. Imagine ele percorrendo a sua cidade. Ele ensinava nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo o mal e toda a enfermidade. Vendo a multidão, ficou tomado de compaixão,
porque estavam enfraquecidas e abatidas como ovelhas sem pastor. Disse então aos seus discípulos: a messe é grande, mas os operários são poucos. Repitam comigo agora: pedi, pois, ao Senhor da messe que envie operários para a sua messe. Vos leio de novo, eu leio e você repete. A messe é grande, mas os operários são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da messe que envie operários para a sua messe. Dentre os poucos pedidos que Jesus fez para nós, dentre os poucos, esse é um deles. Ele não está nem pedindo ao Pai que envie, ele está dizendo: peçam ao Pai que envie operários. Se hoje eu sou padre, eu sou fruto da oração de muitas pessoas. E como eu falei, para terminar aqui, depois de 3 anos de padre, meu pai e minha mãe vieram me contar aqui, ali na casa de Maria, numa Páscoa, numa madrugada, que minha bisavó chamava-se Felicidade. E minha mãe estava prestes a dar à luz a essa pessoa que está aqui diante de vocês agora. E quando a minha bisavó, chamada Felicidade, me puxou da barriga da minha mãe, provavelmente ela deve ter dado aqueles tapinhas e eu chorei. Ela disse: o nome dele será José e ele será padre. Durante 33 anos meus pais guardaram isso no coração e só vieram contar para mim depois de 3 anos de padre. Eu sou fruto da oração da minha bisavó. E como eu sempre peço, rezem pela minha perseverança. Mas ao mesmo tempo, nós vamos fazer aquilo que Jesus mandou que nós fizéssemos. Rezem ao Senhor da messe que envie operários para a sua messe. Vamos ficar em pé. Ainda mais vocês que vieram hoje para a ordenação desses 5 rapazes. Eles já são fruto da oração de vocês, mas ainda tem outros que talvez estejam aí no nosso meio, que estão em casa, outras também que estão no nosso meio, que estão em casa, que estão precisando da nossa oração, para eles darem ouvido a Deus que há muito tempo já vem chamando. Com a mão no coração, peça agora ao Senhor da messe que envie operários para a sua messe. E eu me coloco mais uma vez, Jesus, diante da tua presença. Nós nos colocamos, Jesus, e primeiramente nós queremos te reconhecer como único Deus e Senhor. E como nós ainda estamos nesse mundo, como o Senhor mesmo disse, eles estão no mundo, mas eles não são deste mundo. Nós te apresentamos hoje, Senhor, o mundo da forma como ele está, aonde tantas pessoas, Senhor, se declaram e dizem que não acreditam na tua presença, não acreditam na tua existência. Eles que dizem, Senhor, que o céu não existe. Eu quero te pedir hoje, Senhor, ouve o nosso pedido, porque é o pedido que o Senhor fez que nós pudéssemos fazer aqui.
aonde, Senhor, nós assistimos hoje os jornais e vemos tantas guerras, tantas discórdias, tantas pessoas, Senhor, consagrando os seus filhos, aqueles que te pertencem ao outro. Pessoas, Senhor, enfiando agulhas em crianças e fazendo consagrações para o outro. E tantas mortes. Pessoas que não perdoam. Pessoas, Senhor, com mágoa no coração, com ódio no coração. Pessoas, Senhor, revoltadas com a igreja, revoltadas contigo, dizendo que as coisas ruins acontecem por tua causa. Sim, Senhor, é uma multidão, sim, que são como ovelhas que estão realmente sem pastor, Senhor. E hoje, diante, Senhor, da tua presença, pelo auxílio da Virgem Maria, nós te pedimos: desperta, Senhor, no coração dos jovens, das jovens, esse desejo, Senhor, de ir e anunciar a tua palavra, como o Senhor colocou esse desejo no coração do Monsenhor Jonas, desses 5 jovens que serão ordenados hoje, e tantos outros, Senhor, que estão dentro da comunidade Canção Nova, mas nas outras comunidades também, como aqueles jovens que já estão no seminário. Nós te pedimos hoje, Senhor, sim, realmente a messe é muito grande, Senhor, mas como os operários são poucos, porque são escolhidos, desperta, Senhor, no coração daqueles que tu chamastes desde o seio materno, para que eles, Senhor, possam tomar consciência da grande missão, de anunciar, de levar a tua palavra ao coração de tantos outros, Senhor. Te peço também, Senhor, pelos pais, por muitos pais que têm o coração fechado para isso, que não abriram o coração e não querem deixar que os seus filhos te sirvam. Que esses pais, Senhor, abram os seus corações. No dia de hoje, Senhor, eu consagro todas as mulheres gestantes, até mesmo aquelas que não conseguem engravidar, como a mãe de Sansão, que era estéril, e o Senhor enviou um anjo para dizer que ela seria a mãe de Sansão. Sim, Senhor, eu consagro e entrego nas tuas mãos as mulheres gestantes e todas aquelas gestantes que o Senhor tem como plano para aquele filho ou para aquela filha de te servir, que eles já vão crescendo nesse ambiente que vai proporcionando essa graça de te servir cada vez mais. Por isso, Senhor, eu te agradeço hoje pela graça do matrimônio, Senhor. Obrigado, Senhor, porque se não fosse o matrimônio, nós não teríamos as vocações sacerdotais, as vocações religiosas e as vocações missionárias. Mas te peço, Senhor, nessa consagração que eu faço dos matrimônios, que os pais estejam abertos à vocação dos seus filhos, que eles não façam, Senhor, chantagem emocional, ficando até doente para que os filhos não venham te servir, ou inventando até uma doença para despertar no coração dos filhos uma autopiedade, mas que eles estejam, Senhor, disponíveis a dar os seus filhos para ti. E derrama, Senhor, o teu Espírito Santo sobre todos, Senhor. Sim, que eles anunciem, que eles sejam homens e mulheres fervorosos, cheios, Senhor, do fogo abrasador do Espírito, para poder levar a tua palavra, palavra que traz salvação, palavra que traz vida eterna, Senhor,
que desperta no coração dos outros esse grande desejo pela vida eterna. Muito obrigado, meu Senhor e meu Deus. Sim, Senhor, assim como eu estendo as minhas mãos agora, eu te peço que a força, Senhor, do chamado aconteça no coração daqueles que tu chamastes, que os ouvidos, Senhor, se abram agora para ouvirem o Senhor que chama, que os corações, Senhor, se abram também e sejam sensibilizados e abertos para o Senhor que diz: vai falar por mim, vai anunciar-me, eu tenho um plano de salvação, vai falar por mim, anuncia-me. E te peço, Nossa Senhora, tu que és a mãe das vocações, cobre todos aqueles que foram chamados pelo teu Filho com o teu manto, Mãe. Proteja-os, Nossa Senhora, com o teu manto, e que a Senhora seja aquela que vai incentivando, que vai carregando, Nossa Senhora, levando os seus filhos para anunciarem a boa nova do Evangelho, para anunciarem que Deus é amor, para anunciarem, Mãe, aquilo que o teu Filho nos deixou como mandamento e como ensinamento, que o Pai amou tanto o mundo, que o Pai nos amou tanto, que enviou o seu Filho, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sim, Senhor, que dos nossos lábios o teu nome seja anunciado, que a boa nova chegue aos corações de todos aqueles que precisam de ti, Senhor. Vai falar por mim. Anda no pecado, o mundo sim anda no pecado, não encontro sequer um coração contrito, mas vai você, vai falar por mim. Amém. CançãoNovaPlay.com. Assine já!